Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia. E se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo, para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. A Bíblia nos diz que antes da segunda vinda de Cristo, ocorrerá uma grande apostasia, e o pecado e a iniquidade aumentaria. Jesus nos predisse que nos últimos dias o pecado existiria em grande abundância, e nós vemos isso claramente. Deus está soando um alarme e levando o seu povo a sair de onde o mundo está indo. Ele está nos chamando para sair do vício, nos chamando para colocá-lo em primeiro lugar. Ele está pedindo arrependimento total. Romanos 1, 28. Visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Satanás leva o mundo a inventar novas formas de fazer o mal. E um grande exemplo disso é a maneira como a tecnologia está avançando. Hoje em dia, crianças e adolescentes conseguem sentir e até ter contato com prostituição através de jogos. Todos podem viver uma vida diferente através do metaverso. Uma forma de você interagir com tudo aquilo que você deseja de maneira fictícia, ou seja, não neste mundo, não de maneira real, mas você sente da forma real. Então, você começa a gostar de sentir aquilo. Imagina isso na cabeça de crianças e adolescentes. O pecado estará completamente às soltas, mas com a desculpa de que é apenas um jogo, enquanto que, na verdade, é uma rede onde Satanás coloca o pecado às soltas. E assim as pessoas são escravizadas em um mundo virtual pecaminoso. Deus rejeita o pecado, pois Ele sabe quais consequências o pecado pode gerar na vida das pessoas. E o propósito do Senhor é que as pessoas vivam trazendo o reino de Deus aqui para a terra, trazendo o reino de Deus para esta era. Quando nós estamos em pecado, Deus sabe que ao invés de trazermos o reino de Deus, nós seremos destruídos a longo prazo. Assim como o pecado da gula, a pessoa vai ao ponto de ficar doente e então ela já não consegue mais trazer o reino de Deus. Então lembre-se, a advertência de Deus contra o pecado tem a ver com Deus querendo manter você vivo para que você possa operar efetivamente nessa terra para o reino dele. Assim como Jesus diz em João 8:34, todo aquele que pratica o pecado se torna escravo do pecado. Jesus também disse em Mateus 5, versículo 30, se sua mão direita faz você pecar, corte-a e jogue-a fora, pois é melhor você perder uma parte do corpo do que todo o seu corpo ir para o inferno. No livro do Apocalipse, Jesus dá uma mensagem por meio de João às 7 igrejas. Perceba o tom que ele fala. Apocalipse 3, versículo 15, conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Versículo 19, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Ele finaliza dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Perceba como o Jesus da Bíblia, embora amoroso, também é feroz. Ele leva o pecado a sério. Um rei ousado que espera que os seus servos o obedeçam. Quando Jesus fala sobre o inferno, descrevendo a história do homem rico e Lázaro,
em Lucas 16, versículo 24, diz assim: então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Veja que interessante, o corpo do rico já está morto, mas ele está em espírito no Hades. Porém, ele ainda tem desejos corporais, mesmo estando em espírito. Alguns estudiosos sugerem que parte desta agonia que haverá no inferno é que muitos dos desejos corporais ainda serão transportados para o reino espiritual, lá no inferno. Acontece que os desejos estarão ainda lá, mas estarão insatisfeitos. Quando você considera isso, você entende que a pessoa, quando ela está pecando, ela está cedendo aos desejos da carne. Então, quando ela vai para o inferno, o desejo continua ainda lá, mas ela não consegue mais realizá-lo. Como se nesta vida fosse o momento em que você deva se arrepender para que você não ceda mais ao pecado, para que você não continue pecando. Porque depois da morte você não poderá mais realizar o pecado, mas a vontade de fazê-lo, se você estiver no inferno, continuará em você. Mas será uma vontade que não poderá ser saciada. É claro que, felizmente, nós que estamos do lado de Deus, no corpo de Cristo, temos a promessa de que um dia ressuscitaremos em um corpo santo e imortal, um corpo glorificado. Não teremos os mesmos desejos e conflitos corporais que a nossa carne atual ainda tem. Então, quando você se arrepende do pecado em vida, você pode experimentar uma vida após a morte sem desejos. Mas quando você se entrega ao pecado em vida, você acaba experimentando uma vida após a morte com desejos, mas eles serão insatisfeitos. E essa é uma das razões pela qual os espíritos malignos sempre desejam possuir as pessoas e levá-las a fazer todo tipo de comportamento perverso e desonesto. Isso porque os espíritos malignos ainda anseiam por isso, mas eles estão eternamente insatisfeitos. Então eles tentam entrar em seu corpo e fazer você satisfazer os desejos deles. O inferno é real e todos nós temos muito trabalho a fazer para compartilhar a verdade com o mundo. Então Jesus, que sabia da gravidade disso tudo e da ira de Deus, falou sobre isso. E talvez uma das suas declarações mais chocantes foi a respeito do pecado, quando ele alertou sobre os falsos seguidores. Jesus estava entre seus discípulos falando sobre como reconhecer aqueles que realmente os seguiam. E então ele diz em Mateus 7, versículo 20, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. E ele continua falando que quando ele voltasse, alguns ouviriam coisas que não esperavam. No versículo 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E aqui Jesus não está falando com ateus, pois ele está dizendo que chegarão a ele dizendo, Senhor, Senhor, profetizamos, fizemos milagres, tudo isso em teu nome. Então são pessoas que se auto-intitulam cristãs, mas que na hora que se encontrarem com o Senhor dirá que não as conheceu. Mas afinal, como saber se alguém tem um verdadeiro relacionamento com Deus? Assim como Jesus disse, você os conhecerá pelos seus frutos. É importante lembrar que esse texto não está falando sobre defesa das obras, porque essas pessoas que estão sendo rejeitadas aqui pelo discurso de Jesus são pessoas que realizaram obras em seu nome. Expulsaram demônios, fizeram milagres, profetizaram, tudo isso em nome de Jesus. Na verdade, eles estavam tentando colocar as suas obras à frente de um relacionamento com Jesus. Mas Jesus está dizendo que não os conhecia. Basicamente, a evidência de que alguém é um verdadeiro seguidor de Jesus é o fruto que esta pessoa produz. Jesus está ensinando que aqueles que verdadeiramente creem
que o conhecem fazem naturalmente pelo poder do Espírito Santo, pelo qual foram regenerados e feitos nova criatura, e pela santificadora e contínua obra do Espírito Santo. Suas vidas e a sua maneira de portar mudam naturalmente. O encontro real com Jesus modifica a maneira como nós olhamos para tudo o que vivíamos antes, simplesmente porque o Espírito Santo em nós nos tira da iniquidade e nos coloca em santidade, em amor, na busca pelo relacionamento. E assim nós vamos gerar frutos. Cada vez mais começará a se conformar com a vontade de Deus. Isso que é a santificação. Então essa passagem não fala sobre obras. Ela é um alerta para que as pessoas se olhem no espelho e analisem a sua caminhada. Isso significa que você nunca mais vai pecar? Não, não é isso que esta passagem está dizendo. Aqui Jesus está dizendo que você procurará viver uma vida que honra a Deus. Uma vida que honra a presença do Espírito de Deus na sua vida. Em algum ponto, você para de viver para o pecado. Há uma grande diferença naquele que falha e naquele que permanece no pecado, escravo do pecado. Quando estamos com Cristo, aprendemos a não jogar a toalha tão facilmente. Nós estamos determinados a guerrear contra a carne, porque eu me vejo como um verdadeiro seguidor de Cristo. Então, como seria um falso seguidor? Na verdade, temos um exemplo muito bom do padrão de falso seguidor na vida de Judas. Jesus disse que teria sido melhor se Judas nunca tivesse nascido. Então, o que aconteceu com ele, afinal? Judas chamou o Senhor Jesus de Senhor. Ele pregou para muitos sobre ele, expulsou demônios em seu nome, mas no final ele se desviou e foi levado por Satanás. Isso por quê? Ele nunca pertenceu verdadeiramente a Cristo. As Escrituras revelam que Judas estava seguindo a Jesus apenas pelo dinheiro. Era tudo pela luxúria. Ele, enquanto viajava com Jesus de um lugar para o outro, ele secretamente roubava dinheiro dos discípulos. E foi o seu amor ao dinheiro que o levou a trair Jesus. O seu coração não estava no lugar certo desde o início. Em Mateus 7, quando Jesus estava falando sobre como identificar os verdadeiros seguidores, ele também advertiu não apenas sobre os falsos discípulos, mas também contra os falsos profetas, mestres que vêm como lobos em pele de cordeiro. É interessante porque quando você olha ao redor, descobre que os mesmos falsos mestres de hoje que atraem pessoas a Cristo com promessas de saúde, riqueza, geralmente são os mesmos mestres que nunca falam de arrependimento e de toda a consequência do pecado. Eles nunca falam sobre o inferno. Portanto, muitas dessas mesmas pessoas provavelmente são os mesmos tipos que ouvirão: afastem-se de mim, vocês que praticam a injustiça. Eu não os conheço. Porque assim como Judas, um discípulo falso, eles foram levados a um relacionamento falso com Deus, baseados em motivações erradas, ao invés de um relacionamento genuíno com Deus. Basicamente, esses são os mesmos tipos de pessoas que nunca se arrependeram de fato. E, infelizmente, quando você tem falsos mestres pregando falsos evangelhos, você acaba construindo e formando falsos seguidores de Cristo, pessoas que nunca o conheceram de verdade. O apóstolo Paulo também não teve medo de falar com muita ousadia sobre as consequências de fazer do pecado uma prática. Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Há uma diferença entre aquele que tropeça no pecado, como todos nós, aquele que pratica o pecado frequentemente, tem a prática de realizar os mesmos pecados frequentemente, sem o menor arrependimento. Sempre conto esse testemunho, mas acho importante ressaltar.
Quando eu me converti, eu demorei a libertar-me de alguns pecados, mas eu ia para a igreja, ia para o altar, chorava e dizia para Deus: Senhor, eu não estou conseguindo, eu sou uma hipócrita, pois eu sei que vou sair daqui e vou realizar os mesmos pecados. E então o Espírito Santo foi podando a minha vida e naturalmente eu fui me libertando desses pecados, mas isso porque Deus encontrou no meu coração o arrependimento genuíno. E mesmo eu ainda não tendo conseguido me libertar do pecado, eu continuava tentando. João também fez uma afirmação semelhante sobre o pecado. 1 João 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Então, quando João diz que aqueles que praticam o pecado nunca conheceram a Jesus, obviamente ele está fazendo uma diferença entre aqueles que pecam e aqueles que são dominados pelo pecado, com a prática frequente do pecado. Então, aqueles que nascem verdadeiramente de Jesus permanecerão e habitarão nele e darão bons frutos. Mas quais são esses bons frutos? João 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, quando você permanece em Jesus, Ele remove a sua sujeira, as impurezas da sua vida. Este é o processo de santificação. Quando você permanece nele, Deus te leva a ser mais semelhante a Cristo. E então você dá mais frutos de justiça. João 15, versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Mateus 7, versículo 19. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Ambas as passagens estão fazendo uma metáfora para todo aquele que não der fruto ser jogado no fogo. Está falando sobre o julgamento futuro. Assim como Jesus está falando no Evangelho de Mateus 13, 41. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. E talvez alguns de vocês possam estar amedrontados com tudo isso agora. Como poderemos nos livrar de todo este mal vindo da parte de Deus para todo aquele que permanece no pecado? Eu quero te dizer que Deus te ama e Ele sabe da sua dificuldade. Ele sabe o quanto o seu cérebro se acostumou com a vida carnal. Ele sabe o quanto ao redor de você tantas pessoas, às vezes até toda a sua família, te leva para realizar os mesmos pecados com frequência. Mas hoje Ele diz que você tem chance. Ele conhece a sua luta. Deus sabe que muitos de vocês estão em uma luta física todos os dias. A boa notícia é que Deus não vai deixar você onde você está. Ele criou o corpo para ter uma química cerebral que pode ser revertida, não importa o seu vício. Um desequilíbrio químico pode ser curado, pode ser revertido. Não se trata de você não amar a Deus. Você o ama, mas infelizmente pode estar em uma luta física contra o pecado. Então eu quero te encorajar e te dizer que o seu sofrimento atual, seja ele por uma luta contra o pecado ou seja qualquer outro tipo de sofrimento, é que os sintomas de abstinência, de sofrimento, de luta física não duram para sempre, pois Deus, o seu Pai, está ao seu lado, te ajudando e te impulsionando.
Então, se você, por um acaso, deseja sair dessa vida, mudar o trajeto da sua história e acha que não vai conseguir, hoje Deus te diz: esta é a hora. Hoje é o dia que você pode dar a volta por cima e viver uma nova vida. É tempo de viver tudo novo. E agora é a hora, não quando Jesus voltar. E você, se porventura estiver ainda frequentemente realizando os mesmos pecados, talvez você vá para o inferno. Mas Deus está te chamando agora para viver o reino de Deus aqui na terra. E você só conseguirá isso buscando estar longe do pecado. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigada por esta mensagem, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia a nos livrarmos de todo o pecado da carne. Nos guia, Senhor, e nos mostra, através do Teu Espírito Santo que habita em nós, qual é a Tua vontade. Mesmo que estejamos cansados e com um peso em nossas costas, retira de nós todo o peso, para que possamos continuar firmes e fortes no Teu chamado. Em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos, meu Pai. Deus abençoe e até o próximo vídeo.